Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco, meu telefone está DDD 99 e o telefone 991520454. Dê aí um joinha, um gostei, se inscreva em nosso canal para ajudar a divulgar esses vídeos. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, meu WhatsApp é este mesmo telefone, 99951520454, e eu envio para você gratuitamente. Se você deseja também que nós incluamos você em um grupo de WhatsApp, onde nós colocamos o material toda semana e você já recebe automaticamente toda semana, gratuitamente. Lembre-se que esse vídeo não substitui a sua ida à Escola Bíblica Dominical. Você precisa frequentar a Escola Bíblica Dominical. Então aqui é só um complemento, uma ajuda que nós damos àqueles que querem assistir à Escola Bíblica Dominical para complementar os seus estudos. E também para aqueles que não podem de maneira nenhuma estarem presentes na Escola Bíblica Dominical. Alguém que está doente, está no hospital, alguém que está numa fazenda, alguém que está viajando, está em outro país. Então facilita para que ele não perca a aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos os irmãos então da Nação Madureira. Nós estamos estudando nesse trimestre nas revistas da Betel Editora com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2 namoro, noivado e casamento, na lição 3 a Bíblia Sagrada como manual da família, lição 4 vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja, lição 5 a importância da família para a sociedade, lição 6 desafios de ser família nos dias atuais. E hoje vamos estudar a lição número 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Então, cuidado comigo, né? Nós já passamos dos 60, então todos aqueles que já passaram dos 60 anos são considerados idosos. E todos nós idosos temos os nossos problemas, né, por causa da idade, e temos também algumas vantagens, né? Por exemplo, aí as filas especiais para idosos, né? Temos aí o nosso estacionamento para idosos. Se você não foi fazer ainda o seu cartão, vá fazer, né? Aí em São Paulo, por exemplo, nós temos a facilidade, temos até ônibus grátis. Então aproveite as oportunidades que são dadas àqueles que são idosos e aprenda a conviver então com a sua idade, né? Nós não temos mais a visão que tínhamos antes, não temos mais a audição que tínhamos antes, não temos mais os reflexos que tínhamos antes, não temos mais aquela capacidade, né, de explosão dos músculos, né, de rapidez, não temos mais aquela licença de participar mais ativamente da sociedade como tínhamos. Mas isso para a grande maioria. Mas se você quiser mudar isso, tem jeito, né? Então, o que eu faço? Olha, eu faço esse trabalho aqui pela internet, eu faço caminhada todos os dias, né? Aí de 1 hora, ando 4, 5 quilômetros todo dia, faço um pouco de exercício todo dia, procuro me alimentar corretamente, né? Sem comer aí gordura, sem exagerar nas massas, sem exagerar nos doces. Dormir aí pelo menos 6 horas todos os dias. Eu levanto todo dia às 4h30 da manhã para orar. Aí vou procurar todo dia ler pelo menos um capítulo da Bíblia, 2, 3. Um jejum, pelo menos um dia por semana, faço um jejum. Então ore pelo menos um pouquinho, pelo menos 1 hora por dia. Ore em línguas todos os dias, pelo menos aí uma meia hora orando em línguas. Frequente regularmente uma igreja, evangelize, procure ganhar almas, procure ser produtivo no reino de Deus.
Procure entrar em contato com os filhos, conversar com os filhos, de vez em quando se reunir com os filhos, viva bem com a esposa. Na nossa idade nós temos que nos esforçarmos mais por termos paciência, com as pessoas em geral, com o modo que eles agem hoje. Temos também que nos esforçarmos por estarmos atualizados com a tecnologia. Há 20 anos atrás, ninguém tinha internet praticamente, ninguém tinha celular. Veja bem, pouco tempo atrás. Então nós passamos por tudo isso, temos que nos adaptar a tudo isso, além de termos passado agora por uma pandemia. Então a nossa geração foi uma geração que passou por vários momentos importantíssimos no mundo inteiro, em várias transformações e transformações super rápidas. Temos que procurar então estarmos sempre atualizados. Então nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a era digital muda a rotina da família. Subtópico 1, alguns benefícios da tecnologia. Subtópico 2, alguns malefícios da tecnologia. Subtópico 3, outros perigos da tecnologia. Tópico 2, a tecnologia e a iniquidade. Subtópico 1, os embaraços e os pecados nos rodeiam. Subtópico 2, a tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. Subtópico 3, a iniquidade entra em casa pela porta da sala. Tópico 3, a família e o dever com a terceira idade. Subtópico 1, compreensão da família em relação aos idosos. Subtópico 2, compreensão dos próprios idosos. Subtópico 3, compreensão da responsabilidade dos idosos. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos, subtópicos, estudando essa importantíssima lição, principalmente para quem é filho, praticamente todos são filhos, quem tem ainda seus pais vivos, ou às vezes um só, e também para quem é já idoso. Então, abranja toda a igreja, abranja todos os povos, Esta lição aí é muito importante para compreendermos melhor sobre esta idade, que é a partir dos 60 anos. E se você não tem pai, não tem uma mãe, mas você tem algum parente, tem na igreja pessoas que são idosas, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua escola, e você deve aprender, então, como é essa idade, as dificuldades dessa idade. O texto áureo está em 1 de João 2,14, que diz: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então aqui João está falando da experiência daqueles que são pais, que já têm uma experiência de vida com Deus, já conheceram, já estão conhecendo a palavra de Deus, estão orando, estão fazendo a obra de Deus. E fala também dos filhos que têm a força física, mas ainda não têm a experiência dos pais. Então os pais às vezes não têm mais aquela força física, mas têm uma experiência, um saber, um conhecer intimamente a Deus. Os filhos têm a força física, mas não têm essa experiência pessoal com Deus, não passaram por as experiências, pelas dificuldades, tribulações, aflições que os pais passaram. Então, sempre um precisa do outro. Os mais velhos precisam dos mais novos, por exemplo, no trabalho de evangelização, que precisam empreender uma força física, e os mais novos precisam dos idosos para aprender deles como fazer para estarem produzindo, ganhando almas, como fazer para passar pelos problemas, as tribulações, as angústias, as aflições do dia a dia que os seus pais já passaram. Então todos precisam uns dos outros. Se todos estiverem unidos trabalhando para Deus, o proveito será muito maior. Se nós olharmos bem hoje, nós vamos ver que a maioria daqueles que ainda lideram as igrejas, daqueles que são os melhores pregadores, todos, os melhores ensinadores, todos esses já são idosos.
Por que isso? Porque já passaram pelas experiências do dia a dia, já venceram com Jesus Cristo ajudando em tudo, né? Deus sempre presente, aprenderam a dependência do Espírito Santo, a ser guiados pelo Espírito Santo. Então essa experiência com Deus levou cada um a ter hoje uma capacitação melhor para fazer a obra de Deus e liderar a obra de Deus. E quem não é idoso ainda, está quase chegando lá. Quando entra na fase doenta, né, praticamente não sai mais. Então depois dos 40, aí vai 50, 60, 70, 80, 90. Então esse entra aí, né, fica grudado aí, não sai mais. Alguns raríssimos, né, aí chegam a 100, mais de 100. Verdade aplicada, é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Então nós temos várias ferramentas tecnológicas, né? Temos a TV, temos aí a internet que você usa no computador, temos aí o celular e várias coisas, né? Por exemplo, aí uma máquina de lavar, que hoje é tudo eletrônico, né? Você tem até sua geladeira, né? Tudo eletrônico, o relógio eletrônico. Aí você vai, por exemplo, fazer uma compra, né? Você tem lá que pagar e usar então cartão de crédito ou mesmo celular para pagar. Temos aí o Pix, né? Que temos que estar atualizado usando. Aí os documentos, hoje os documentos pessoais, documentos do carro, tudo aí na internet você deve colocar no seu celular. Todo o serviço de banco, né, está disponível aí no seu celular, olhar o saldo, a movimentação da conta. Então você paga todas as suas contas usando o celular, recebe tudo pelo celular e orientação. Então você pode acessar as notícias, né, tudo o que você precisar hoje, você pode consultar lá na internet e você vai achar a resposta, a solução para tudo. Se você vai consertar qualquer coisa na sua casa hoje, primeiro você entra na internet e vê como é que conserta isso. Você vai ver lá um vídeo explicando, né? Você vai até consertar alguma coisa no seu carro, tem lá um vídeo na internet como é que conserta direitinho. Então hoje tudo está dependendo da tecnologia. Agora, temos que saber como usarmos. A nossa geração tinha grandes dificuldades no início, porque nós não tínhamos informação, nós tínhamos que comprar livros, e livros muitas vezes caríssimos. Nós tínhamos que ir atrás de um profissional, né, dentro de cada área para poder adquirir uma coisa, conseguir alguma coisa. Hoje, pelo contrário, nós temos muita informação, informação em excesso. Agora o problema nosso hoje é filtrar a informação. De quem é que eu estou recebendo essa informação? Eu posso confiar nessa informação? Quantos idosos estão sofrendo aí por golpes na internet? Então temos que tomar todo cuidado com a tecnologia, usar com critério, com sabedoria, com entendimento, procurar com calma, vermos se o que nós estamos vendo, estamos recebendo é verdadeiro, de quem é, e termos controle sobre o que nós vamos ver. A Bíblia diz que nós não podemos colocar coisa má diante dos nossos olhos. Então, tudo tendo um critério bíblico, olhando para a Bíblia, o que nós podemos usar, o que nós não podemos, de que maneira podemos usar, de que maneira não devemos usar, tudo de acordo com a palavra de Deus. Textos de referência, Levítico 19, 32 e 1 de João 2, 15 a 17. Vamos ver. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. 1 de João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja que Deus orienta a todas as pessoas a respeitarem as pessoas mais velhas.
Veja que nós, já idosos, fomos criados assim. Então, se o nosso pai estava conversando com alguém, chegava uma pessoa ali, é mais velha essa pessoa, a gente se levantava, né, quando essa pessoa chegava, tinham todo o respeito com essa pessoa. Nunca discutíamos com a pessoa mais velha, nunca repreendíamos uma pessoa mais velha, nunca gritávamos com a pessoa mais velha. Então nós aprendemos essas coisas que são bons costumes e que vêm da palavra de Deus. Veja que a própria palavra presbíteros, né, tem a ver então com idosos. Então, sempre as pessoas com experiência que foram chamadas para governarem a igreja. A igreja hoje tem perdido muito devido a isso, né? Tem deixado os idosos de lado e colocado pessoas muito jovens para dirigirem igrejas, para dirigirem departamentos da igreja, e isso tem causado um grande prejuízo. No caso da escola bíblica dominical, é um caso claríssimo isso, né? Os professores mais idosos que tinham um conhecimento prático da palavra de Deus, tinham vivido aquilo que estavam ensinando, foram retirados das lideranças da escola bíblica dominical e até do professorado, né, das classes. E isso teve um impacto muito grande na escola bíblica dominical, uma perda muito grande no número de alunos. E na segunda parte aí da nossa leitura, vamos ver a advertência quanto ao pecado. Então, concupiscência. Quando você falar essa palavra, tome cuidado porque 90% das pessoas praticamente falam essa palavra de maneira errônea. Não é concupiscência, é concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo para pecar, um desejo errado. Aí tem a ver com um desejo sexual errôneo, contrário à palavra de Deus. Tem a ver também com um desejo financeiro errôneo, que vai para o lado da avareza, que vai para o lado de mamon. É uma cobiça por bens materiais. Então, concupiscência é um forte desejo para cometer pecado. Então, a advertência do apóstolo João para nós é que nós não devemos amar o mundo, o que há no mundo. Então, é evidente que está falando a respeito das coisas que não concordam com a Bíblia, que são contrárias ao desejo de Deus para nós. O mundo aí está falando do sistema mundano que vive no pecado debaixo da orientação de Satanás. Então fala da concupiscência da carne, aí os desejos pecaminosos de satisfação do corpo, que entra aí glutonaria e também entra os prazeres sexuais. Fala da concupiscência dos olhos, então desejo de ver coisas, né, que são prejudiciais à nossa vida cristã. É o que está acontecendo muitas vezes com pessoas que usam a internet e estão acessando páginas pornográficas, né, e aí inclui então pedofilia, o adultério, que Jesus disse, aquele que olha já com a intenção, né, de fazer, já está pecando, já está cometendo adultério. Então, tomemos muito cuidado, porque tem muita gente caindo nesse pecado hoje em dia. E fala aí da soberba da vida, que é esse desejo de engrandecimento, de ser melhor do que todos, maior do que todos, e de querer subir a qualquer custo. Então, tudo isso não vem de Deus. Pelo contrário, vem de Satanás, vem do pecado. Então, o mundo, com as suas concupiscências, seus desejos pecaminosos, passa. Agora o que permanece eternamente é Deus. Então nós temos que buscar a Deus, temos que ser então íntegros, temos que ser sinceros, temos que ser obedientes a Deus, vivemos de maneira santa e irrepreensível. Então a vontade de Deus permanece para sempre. A introdução da lição diz: a presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos. Então temos que aí refletir, estudando essa lição, sobre o uso da tecnologia. Veja que já inventaram aí a inteligência artificial, onde você pode até ver uma pessoa que você conhece,
ouvir essa pessoa falando com você num vídeo e não ser a pessoa. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Muita gente vai ser enganada mais do que já estava sendo enganada. Então, pode aparecer no seu celular de repente uma mensagem do seu filho falando com você, pedindo ajuda, dizendo que está acontecendo alguma coisa, e não é o seu filho, mas é o rosto dele, é a imagem dele, é a voz dele. Pois é, mas não é ele. Então veja só que ponto chegamos. Então muita gente tem caído em golpes de pessoas, né, que são assim terrivelmente escravas do pecado, escravas de Satanás, por causa desses enganos, dessa facilidade que a tecnologia trouxe de enganar as pessoas. E as principais vítimas são os idosos. Então a lição fala também, então, do acolhimento dos idosos. Então não fique fazendo acepção de pessoas, não fique desprezando os idosos, porque eles têm experiência, têm maior contato com Deus, intimidade com Deus, já passaram pelo que você está passando e ainda vai passar e podem ajudar muito. Deve toda a congregação ter um trabalho específico para idosos. Então está dentro, né, do departamento da família. Eu mesmo tenho ido em muitos lugares e tenho falado muito para idosos. Como nós temos dons de curar, eu tenho ido a muitos lugares, orado. São assim centenas de idosos que são curados. Então a parte física resolvida. E também nós falamos, né, para os idosos sobre essa fase que estão passando, que é a última fase da vida. Já já, ou estarão com Deus para sempre porque morreram, ou já já estarão com Deus por causa do arrebatamento. Jesus está vindo nos buscar. Todos nós temos um prazo de validade, né? Então temos aí a vida a viver, mas podemos viver melhor, podemos melhorar a nossa existência. Então prestemos mais atenção aos idosos, à tecnologia, estejamos sempre em oração, em comunhão com Deus e estejamos sempre atentos para não cairmos em armadilhas, sempre usando o que temos que usar, mas com discernimento, com o cuidado de não extrapolarmos, né, de não transgredirmos a palavra de Deus. Hoje, muitos idosos têm sido abandonados pelos seus filhos e muitos pastores, muitos líderes da igreja também foram abandonados pela igreja. Então, tome cuidado, né? Os filhos, tome cuidado, porque a palavra de Deus sempre nos adverte. Se você quer viver muito tempo na terra, honre seus pais. Aprendamos a honrar os mais velhos para que Deus olhe para nós e enxergue em nós a justiça, o amor e a obediência à sua palavra. Tomemos cuidado então com a iniquidade. A palavra no grego é anômia. É aquele que transgride a lei, transgride a palavra de Deus. E muitas vezes despreza a palavra de Deus, o ensinamento bíblico. Então ele viola sabendo que está no erro, que está no pecado. Assim são muitos que adulteraram e vivem no adultério, na prática do adultério. Então geralmente a iniquidade tem a ver com a prática, com a insistência na prática do pecado, sabendo que está vivendo em pecado e continua vivendo essa situação. Então, idoso, lembre-se, você pode ser feliz. Você pode conhecer a melhor idade, que é a idade daquele que está idoso. Vamos ver o tópico 1. A era digital muda a rotina da família. Com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas, a globalização, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta, a inteligência artificial, máquinas e robôs programados para interagir com os seres humanos. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. Daniel 12:4.
É claro que essa ciência, né, esse conhecimento, né, que está escrito aí em Daniel, nós cremos que o conhecimento a respeito das coisas futuras, né, Deus vai revelando mais e mais e mais coisas para nós a respeito do futuro. Mas também vale, né, para o mundo e o seu crescimento tecnológico, conhecimento da ciência, né, o crescimento da inteligência dos homens dentro do campo, principalmente aí tecnológico, dentro da astronomia, dentro da medicina, da agricultura. Então, o conhecimento cada dia tem aumentado mais em todas as áreas. E a tecnologia tem trago uma grande evolução nessa parte. Às vezes a evolução é para o bem, às vezes a evolução é para o mal. Por exemplo, nos colégios, temos hoje aí os computadores que os alunos usam, né? Tem a tecnologia que ajuda os professores. Mas também nos colégios é onde hoje está sendo passado a ideologia de gênero, por exemplo, é onde está sendo incentivado o sexo fora do casamento, distribuição farta de camisinhas, educação que estão recebendo os professores, onde está sendo ensinado feitiçaria, macumba, todo tipo de coisa que é contrária à palavra de Deus. O crescimento da homossexualidade foi uma coisa terrível e absurda por causa da tecnologia, né? As novelas estão aí, mulher se beijando com outra mulher, homem com homem, e é um incentivo cada dia maior ao pecado, a transgredir a palavra de Deus, a viver em iniquidade. Então temos visto aí, né, a nanotecnologia, né? Olha aí, os celulares começaram lá do tamanho de um computador, hoje bem pequenininhos, né? Então todas as peças vão ficando pequenininhas, são encaixadas agora em caixinhas pequenininhas. E isso em todas as coisas. Um carro hoje tem um supercomputador lá, controlando todo o funcionamento de um carro. Um trator hoje tem uma alta tecnologia. Os brinquedos, né? Todos têm ali uma tecnologia, um avanço muito grande, que pode ser benéfico em alguns casos, né? Mas também podem ser um grande prejuízo em determinadas situações. Estamos aí vivendo uma época em que agora vai crescer muito o uso da inteligência artificial e da robotização. Então, muita gente vai perder o emprego devido a ter um robô que vai poder substituí-lo. As grandes fábricas, né, vão usar cada vez mais aí as sofisticadas tecnologias que têm surgido. Os carros, por exemplo, os carros elétricos, né, vão crescer cada dia mais o uso deles, e já teremos os carros autônomos, né, que você chega lá e só vai dizer aí para onde quer ir e ele vai te levar sem precisar você dirigir. Já estão chegando aí os carros, né, que são ao mesmo tempo um carro e ao mesmo tempo um helicóptero. Então, cada dia vai aumentando mais a tecnologia, e isso só tem fim quando a Terra for destruída totalmente. Então temos que estar sempre atualizados, vendo tudo isso acontecer, e à medida do possível que nós possamos utilizar a tecnologia para benefício, né? Aí, por exemplo, a internet, nós podemos usar a internet aí para abençoar milhões de pessoas ao mesmo tempo, que estarão nos assistindo. Não precisa a gente ir lá, né? A gente pode, aqui dentro de um quarto, falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Tópico 1, alguns benefícios da tecnologia. Você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online. Você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via. Qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial e rápido. Quando os familiares viajam, parece que estamos perto, porque temos contatos permanentes, além de receber vídeos e fotos instantâneas. Ajuda e auxilia nas pesquisas do campo, do aprendizado e do conhecimento em geral. Ajuda na palavra amiga de consolo e conforto nos momentos de angústias e aflições, e auxilia na pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. A tecnologia nos auxilia a alcançar esse propósito. Mateus 24:14.
Então temos hoje a facilidade de conversarmos com as pessoas, né, via vídeo, onde quer que eles estejam, em qualquer lugar do mundo. E ali é instantâneo, vemos na mesma hora onde a pessoa está, podemos ver ali aonde ele está, o que está acontecendo à sua volta. Temos a sensação de que a pessoa está conosco, né? Está presente. Então, a comunicação ficou uma coisa fantástica. Nós hoje sabemos notícia do que há 1 minuto atrás aconteceu do outro lado do mundo. Em nossa época de jovens, né? Nós tínhamos que esperar, às vezes, 1 semana para saber o que aconteceu lá no Japão, por exemplo. Às vezes até mais do que isso. E hoje você sabe no mesmo instante o que está acontecendo. E se amanhã alguém vier lhe falar, você fala, mas isso eu já vi ontem, já passou, já foi passado já. Você hoje vê a notícia e já vê comentários a respeito da notícia, a pessoa já estudou aquilo ali e já vem tudo mastigado, né? Você já sabe tudo o que está acontecendo, por que aconteceu, qual o resultado que teve e tudo isso instantaneamente. Você, para localizar uma pessoa hoje, basta colocar lá o nome da pessoa ou o CPF da pessoa. Pronto, você vai achar essa pessoa em qualquer lugar do mundo onde ela estiver. Hoje uma pessoa sofre um acidente, daí 5 minutos está lá a ambulância, está lá a polícia. Aqueles que têm lá um plano de saúde, vem lá um helicóptero pegar a pessoa, leva. Então, é um avanço, né, muito grande hoje. Aí os transplantes, né, dentro da saúde, quantos avanços, né? A operação hoje, né, naquele tempo fazia um corte grande para fazer uma operação, hoje é só um orifíciozinho ali, passa lá um caninho com a câmera, né, filma tudo lá dentro, tem o raio laser. Para todo o trabalho humano tem hoje uma grande facilidade. Tem trator para tudo quanto é tipo de coisa lá no campo. Então hoje você pode receber uma palavra amiga, um consolo, né, um conselho, tudo pela internet. Eu tenho um grupo de oração, por exemplo, que eu recebo pedido de oração, pessoas que moram no Brasil, pessoas que moram fora. Então entro em contato, conversamos, às vezes passamos 1 hora inteira conversando com uma pessoa que vive em outro país. Lá não tem ninguém para conversar, ninguém para ouvir, né? Pessoas que precisam de ajuda, de aconselhamento, de uma oração. Muita gente recebe cura, recebe libertação, né? Até batismo com o Espírito Santo pela internet, nós orando pela pessoa e já receberam. Então, a tecnologia foi um avanço muito grande e nós temos que estar usando, temos que aproveitar isso. E a pregação do Evangelho através da internet pode atingir o mundo inteiro rapidamente. Agora precisamos que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Infelizmente ainda temos, né, aí pelo menos a 1/3 parte do mundo que não tem ainda acesso à tecnologia como nós temos. Agora temos que tomar todo cuidado para também a tecnologia não tomar todo o tempo nosso, e nós não temos tempo para conversar com as pessoas, para interagir com as pessoas, principalmente com os nossos filhos, nossos parentes, nosso cônjuge. Tópico 1 sobre tópico 2. Alguns malefícios da tecnologia. Precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, perda de identidade e da autoestima, aumento de estresse e depressão, perda do sono, dificuldade no relacionamento presencial, inibição ao falar em público. A falta de contato com as pessoas de forma presencial é uma perda de relacionamentos mais afetivos e isolamentos das pessoas que não nos passam mais o seu calor humano. As redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam as que estão perto. Quando se passa muitas horas nas redes sociais ou na internet, vira vício. A pessoa fica dependente e escravizada. Há coisas ilícitas, estas que não convém fazer, nem se deixar ser dominado por elas. 1 Coríntios 6,12. Por coisas que não edificam. 1 Coríntios 10, 23. Então devemos aprender a filtrar
Toda essa tecnologia, o que nós podemos aproveitar para o bem, para o nosso crescimento espiritual, que podemos aproveitar para ajudar as pessoas. Agora, temos que tomar cuidado com as coisas prejudiciais. Estamos enfrentando já crises, né, em pessoas que estão viciadas na internet. Temos visto aí pessoas terem problemas até de saúde devido a ficarem aí, às vezes, 10 minutos, 15 minutos sem o celular. Pessoas que têm dado aí crises, né, aí de estresse, de depressão, devido à falta de um celular de repente. Olha só, chegou a esse ponto. Filhos rebeldes que se rebelam contra os pais, muitas vezes querem até matar os pais por causa de um celular. E quando a pessoa está viciada no celular, viciada na internet, passa o tempo todo nisso, acaba perdendo a atenção para fazer as outras coisas quando é necessário. Muitas deixaram de fazer qualquer tipo de exercício físico, se tornam sedentárias, né? Acabam engordando muito e adoecendo. Muitas vezes a pessoa na internet representa um papel de alguma pessoa, né? De alguma coisa, e passa a não ter mais a sua identidade própria. Vive aquilo que passa para os outros na internet. Também há uma perda da autoestima. A pessoa passa a não se amar como se amava antes. Passa a se comparar com outras pessoas e achar sempre que é inferior. E tem crescido muito então o número de estresse, de depressão. Nós temos orado por muita gente com ansiedade, né, com estresse, com depressão, síndrome do pânico. Muita gente tem ficado assim pelo uso da internet. Muitas crianças têm sofrido muito, não tem mais nem conseguido dormir direito, devido ao uso constante do celular, uso constante da internet. Nós temos orado por onde nós vamos, e Jesus tem libertado, tem curado muita gente que tem tido esse problema devido à tecnologia. Veja que essas pessoas que atacaram o colégio, mataram alunos de colégio, pessoas que às vezes atropelam várias pessoas, e você vai procurar onde foi, por que fez isso. Está lá no joguinho de computador, joguinho de celular, que ele aprendeu isso, ganha pontos matando as pessoas. Então, quando a pessoa passa muito tempo na internet, também sente a dificuldade depois para se relacionar com as pessoas ali próximas, né? Porque está acostumado a relacionar-se com as pessoas pela internet. Também existe a tendência da pessoa se isolar da sociedade quando passa muito tempo na internet. Então o que acontece? As redes sociais aproximam a pessoa de quem está longe, às vezes até em outro país, mas distancia, afasta as pessoas que estão próximas, porque você não tem tempo mais para conversar com as pessoas, para interagir com ninguém. Então a pessoa está pertinho, mas você não conversa com ela, não interage com ela, está o tempo todo na internet. Então às vezes tem aí 4, 5 pessoas de uma família dentro de casa, mas nem conversam uns com os outros, não sabem nada a respeito um do outro, porque o tempo todo no celular ali, sem conversar um com o outro. Então falta contato, falta conversar, falta confiar um no outro, dizer os seus problemas, né? Receber orientação, aconselhamento, receber um abraço, um beijo. As pessoas estão tão ocupadas com a tecnologia que não se assentam mais à mesa para fazer uma refeição, não oram juntos, né? Não leem a Bíblia juntos. Muita gente leva, né, o aparelho celular para a hora da comida, para dormir, para qualquer lugar que vai, e fica aprisionado nisso o tempo todo. E até dentro das igrejas nós temos isso, pessoas que estão escravizadas pelo celular. Muita gente tem ido para os cultos, levado o seu corpo para o culto, mas chega lá, não está no culto, está no celular. Tópico 1, subtópico 3, outros perigos da tecnologia. Você estará em contato com grupos de extermínios, grupo de terroristas, grupo de suicidas, grupos de anarquistas e de baderneiros, grupo dos pedófilos, jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes.
Desenhos com mensagens subliminares captadas no subconsciente do cérebro humano. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. O perigo da compra de objetos ou aparelhos pela internet, onde as empresas são fantasmas e dão promoções e as pessoas, no afã de conseguir aquilo que elas mais queriam, investem em consórcios, planos de viagem, equipamentos que são verdadeiras ciladas para atrair os incautos, os inocentes. Então veja que pela internet você pode estar conversando com uma pessoa, às vezes uma pessoa que se mostra uma excelente pessoa, e pode ser uma pessoa que está envolvida aí num grupo de extermínio, né? Pode ser uma pessoa envolvida em assaltos, pode ser uma pessoa envolvida em pedofilia, pode ser uma pessoa envolvida aí em ataques, né, às outras pessoas. Veja, as torcidas organizadas, por exemplo, combinam tudo pela internet, né? Baterem nas pessoas, espancarem as pessoas. Veja aí, as corridas dentro das ruas da cidade são combinadas pela internet. Veja aí quantos jogos que estimulam a violência. Quanto mais você mata, quanto mais sangue aparece, mais pontos a pessoa ganha. Então a pessoa está ganhando pontos porque cada vez que ela atropela uma pessoa, ela ganha ponto. Quando ela sai de carro e ela vê um punhado de gente num ponto de ônibus, ela vai querer atropelar aquelas pessoas. No subconsciente dela está lá registrado: quanto mais gente mata, mais ponto ganha. Quando um jovem, um adolescente vai para um colégio armado para matar os seus colegas, onde ele aprendeu? Joguinhos. Porque está jogando ali, quanto mais pessoa ele mata, mais ponto ele ganha. Vemos aí desenhos animados, né, que contém mensagens subliminares. Nós não vemos, mas uma criança vê uma pessoa nua ali num desenho animado. Nós não vemos, mas ele consegue ver. Vemos palavrões, palavras de baixo calão, tudo aparecerem em filmes para crianças. Nós não captamos com nossos olhos, mas eles captam. Se você sabe que a Disney, ali 80% dos seus funcionários, né, são ali homossexuais ou estão envolvidos aí em espiritismo, alguma coisa assim, por que você estimula seus filhos a verem esses desenhos, assistirem os seus filmes e até a viajar para lá? Tem crianças que idolatram, né, essas pessoas, esses atores, essas atrizes, estão envolvidos nessas coisas. Então você está estimulando o seu filho nas mensagens subliminares, está destruindo a personalidade de seus filhos. Se você sabe que a Rede Globo estimula aí, né, o ato sexual de homem com homem, mulher com mulher, estimula o espiritismo, por que é que você bota esse canal aí na sua casa? Por que que não tira esse canal de TV da sua casa? Então veja, nós podemos ajudar, nós podemos fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente não faz, pensando que está tudo bem, pensando que quando nós não estamos perto, os nossos filhos, né, nossos netos, bisnetos, não vão fazer nada de errado. E pelo contrário, basta às vezes o pai sair e os filhos todos vão fazer alguma coisa errada. Então é um grande perigo, e a internet tem enganado muita gente que tem comprado aí muita coisa pela internet e depois vai descobrir que foi enganado, que jogou seu dinheiro fora. Também os cônjuges, né, tem que tomar todo cuidado, porque pela internet é onde se marcam os encontros para adultério. Às vezes a pessoa passa tempo conversando com a pessoa de outro sexo pela internet e acaba assim. Nós temos exemplo de pastor que caiu nesse pecado, mulher de pastor que caiu nesse pecado. Então tome cuidado. Temos exemplo de pessoas, muitos crentes, que acabaram o casamento por causa da internet, estavam viciados em pornografia. Chegamos ao cúmulo do absurdo de um esposo não saber a senha do celular da esposa, a esposa não saber a senha do celular do marido. Um não pode ver o celular do outro. Passou a ser segredo, onde a pessoa entra, com quem está conversando. Veja só, isso é péssimo para o casamento. Tópico 2, a tecnologia e a iniquidade. Iniquidade no grego, anômia,
significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Mateus 7:23. No português, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. O próprio Jesus chamou atenção sobre o assunto, Mateus 24:12. A tecnologia é uma ferramenta formidável, só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. Então, a iniquidade deve ser entendida aí como a prática do pecado, a insistência na prática desse pecado. Aí vamos falar de concupiscência, que é um desejo pecaminoso, né? Às vezes voltado para a área sexual, às vezes voltado para o materialismo, às vezes o consumismo, às vezes o enriquecimento, muitas vezes até ilícito. Então a tecnologia é uma coisa muito boa, desde que saibamos usar, saibamos controlar o seu uso. Senão, passa a ser uma armadilha para nos conduzir ao pecado. Então tomemos cuidado com a tecnologia. Tópico 2, subtópico 1, os embaraços e os pecados nos rodeiam. A vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo a perder. Há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, não apenas de algumas partes, mas todas. Efésios 6:11. Pois assim todas as áreas da vida estarão protegidas contra as astutas ciladas do diabo. Então Jesus disse, vigiai e orai, né? Temos que estar atentos, mas muito atentos mesmo, porque basta um cochilozinho. Veja lá, toda a página que você entra tem lá um lugarzinho onde você pode clicar e ir para outro lugar. E muitas vezes esse outro lugar é o lugar da prostituição, do adultério, do pecado. Então tem muito crente que se viciou em pornografia pela internet, em jogos pela internet. E aí se afastou da igreja, se afastou da leitura bíblica, da oração, da comunhão com o Espírito Santo. Acabou se desviando. Então tomemos todo cuidado. Tome cuidado mesmo, porque a televisão, o computador, o celular pode se tornar um inimigo muito perigoso na sua vida. Temos que nos lembrar sempre que Satanás usa essas coisas para nos enganar, para nos levar ao pecado. Então eu vejo que a distração, mesmo a distração boa, que parece boa, pode nos conduzir a um afastamento total de Deus e das coisas de Deus. Quanta gente deixa de ir para um culto devido a um jogo de futebol, passando aí pela TV. Quanta gente deixa de ir para a igreja, às vezes, por causa de uma novela. Quanta gente deixa de ir para a igreja, às vezes, por causa de uma conversa em um grupo social. Então veja, tomemos cuidado, que a distração pode nos afastar das coisas de Deus. Não temos tempo, às vezes, para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para ir para o culto, mas temos tempo para ficar na internet o dia inteiro. Então, tomemos cuidado, porque uma coisa também, fofoca é pecado, muita gente está envolvida, fofoca o dia inteiro na internet. Tópico 2, subtópico 2, a tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. A vontade de Deus é a nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4, 3-4. Sem ela ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. A sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante e coloca as pessoas dependentes. Pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, causando um estrago difícil de correção. As pessoas usam perfis falsos que levam muitos a confiar em pessoas que nunca viram e não sabem nem quem são. Olha, chegou a tal ponto, eu já vi, por exemplo, moça que namorou pela internet com um rapaz de outro país, se casou e aí foi conhecer quem era realmente a pessoa e se deu muito mal no casamento. Acabaram se separando, acabaram no adultério. Então veja só, isso tudo devido ao mau uso da internet, a confiança no que vê ali na internet, como se fosse pessoal. Olha, só
para falar na área sexual, imagine quanta coisa nojenta tem na internet, quanta gente tem caído nessa armadilha por causa de um cliquezinho. A pessoa, por curiosidade, foi dar uma olhadinha e depois vai dar outra olhadinha, e depois vai dar outra olhadinha, aquilo ali vai jogando para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, e de repente a pessoa está viciada e todo dia está ali. Casamentos, olha, casamentos acabaram devido a isso. Então o marido não fazia mais sexo com a esposa, mas estava se masturbando num quarto fechadinho, só ele lá na internet, à noite. Ele passava às vezes a noite inteira nisso. O casamento se acabou. Veja só, vai viciando, vai prendendo cada dia mais. Quantas pessoas ficaram endividadas, acabaram com o dinheiro todo que a família tinha, comprando coisas na internet que nunca receberam, promessas mirabolantes de enriquecimento, e entraram por esse caminho e acabaram ficando devendo, perderam tudo que tinham. Então tome cuidado, porque essa concentração na internet vai fazer você perder a sua família, vai te fazer ser solitário, isolado da sociedade, de todos. Você vai perder a convivência com todos que te amam. Tópico 2, subtópico 3. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. O relativismo cultural é um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. A velocidade das informações e transformações tem tirado o sossego de muita gente, não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos, tanto dos pais quanto dos filhos. Os segredos entre o casal nas redes sociais geram desconfianças. As senhas e bloqueios dos aparelhos entre os cônjuges não pode ser uma coisa normal se eles não têm nada a esconder. O vício nas redes sociais, a falta de discrição e as postagens vulgares são prejudiciais e desqualificam os cônjuges. Não expõe o seu cônjuge nem a sua família nas redes sociais. Alguns segredos pertencem ao casal e à família e não podem ser publicados. Devemos nos abster de toda espécie de mal e também da sua aparência. 1 Tessalonicenses 5:22. Então veja que as pessoas muitas vezes se viciaram tanto na internet que tudo que vão fazer estão filmando ou tirando fotos e botam na internet. Às vezes coisas até íntimas da família e jogam na internet. Você não pode pegar a sua criança, por exemplo, nadando numa praia, na piscina, tirar foto e colocar na internet. Você está chamando pessoas que vivem de pedofilia, que podem sequestrar sua criança ou usar sua criança aí na pornografia. Você não pode ficar tirando foto sua, da sua esposa, aí às vezes de biquíni, e colocando na internet. Cuidado! Então você tem que tomar cuidado com a tecnologia. Você não pode abusar da tecnologia. Não pode achar que é bonito você ficar se expondo a vida sua e dos seus familiares na internet. Isso pode trazer um grande prejuízo para você. Às vezes você compra uma coisa e tem que colocar na internet para todo mundo ver, que acha que isso é importante, vai receber elogios, mas os ladrões estão vendo também. Pessoas também invejosas estão vendo. Cuidado, muito cuidado, isso pode trazer grande prejuízo para você. Tome cuidado se alguém de outro sexo conversa com você, de repente essa pessoa começa a achar que é muito íntima, começa a colocar fotos, da sua intimidade. Pare imediatamente, não faça isso. Isso vai te levar a um adultério. Então cuidado, muito cuidado. Evite a todo custo. Se você vai conversar com a pessoa do sexo oposto, não é para orar pela pessoa, não é para dar um conselho, não é para ajudar em alguma coisa espiritual. Se afaste, não fique gastando tempo, não fique se concentrando nisso. Você vai acabar caindo em pecado. Você gostaria que o seu cônjuge estivesse fazendo a mesma coisa? Tópico 3. A família e o dever com a terceira idade.
São considerados terceira idade todos aqueles que já completaram 60 anos. A expectativa de vida vem subindo a cada ano. A qualidade de vida depende da situação socioeconômica de cada família. Precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice nem de inutilidade. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, diz o Salmos 92:14, Provérbios 16:31. Então, terceira idade, todos aqueles que têm 60 anos ou mais. Então, 60 anos ou mais são considerados idosos, e aí vem uma faixa de idade que já é o final da vida. A maioria das pessoas vão deixar de existir aqui na Terra aí entre os 60 e os 100 anos. Isso a grande maioria. E nós vamos ter que enfrentar esse período da velhice ou da idade avançada e aquilo que acontece com quem tem idade avançada. Então, a parte física sofre detrimento, a parte da atenção, muitas vezes a saúde, a visão, a audição, tudo é prejudicial. Aí a velocidade das pernas, do corpo, a capacidade de concentração, aí o sono, tudo muda tudo. Então, você precisa encarar essa fase e fazer o que for possível, se dedicar cada dia mais, se esforçar cada dia mais para viver essa fase da melhor maneira possível. Então, é necessário dormir bem, se alimentar bem e praticar algum tipo de exercício físico. Tem muita gente que, por causa da sua religião, deixa de fazer uma caminhada. Isso é um absurdo. A caminhada não é pecado. E se você não tem tempo para sair, não pode sair de jeito nenhum para fazer uma caminhada, compre uma esteira, coloque aí dentro da sua casa, uma esteira elétrica, eletrônica aí, coloque e vá fazer exercício todo dia, pelo menos aí 40, 50 minutos de caminhada todo dia, vai mudar a sua vida, principalmente então que é a parte física. Abandone gordura, diminua pela metade qualquer tipo de massa que você come, diminua o sal, diminua o açúcar ao máximo. Então você precisa fazer isso. Você entrou numa fase que é necessário fazer isso. Agora saiba que essa fase também traz o benefício de você poder passar mais tempo com Deus. Aí lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, e aproveite para evangelizar, ganhar almas. Produza alguma coisa no reino de Deus. Isso faz bem. Às vezes você aposentou, não está produzindo mais lá no campo de trabalho e arrecadar dinheiro para a família, sustentar a família. Então, mas você pode produzir muito mais no reino de Deus e você vai ficar satisfeito com isso, feliz com isso, realizado com isso. Então, aumente aí a sua produção no reino espiritual. Tópico 3, subtópico 1, compreensão da família em relação aos idosos. É preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Os usos, costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza plástica. Alguns idosos ainda possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado, mas precisam de oportunidades e incentivos. Um cristão não abandona os seus familiares idosos, mas dá-lhes a devida atenção. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. A família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos. 1 Timóteo 5, 8. O idoso precisa ser ouvido e se sentir importante. Precisa ter um lar acolhedor. Então veja, o idoso viveu numa época diferente. Na época lá existia orelhão, existia lá, usava-se fax, usava-se telégrafo, não tinha celular, não tinha internet. Veja, só de não ter celular e internet já é completamente diferente. Ele viveu num mundo completamente diferente. E muitos não se adaptam às novas tecnologias, não cresceram, não avançaram nesse campo. Não sabem usar a internet, não sabem usar um celular. E precisam dos filhos ajudarem, terem muita paciência de ensinarem, de ajudarem. E você, idoso, pare com esse negócio de, isso aí é coisa, não sei o quê. Não,
aprenda a usar, aprenda a utilizar, ajuda. Você pode conversar com sua família, vendo sua família a hora que quiser pela internet, aí no seu celular. Então aprenda, se adapte melhor. Não precisa pecar para usar a tecnologia. Use para coisas boas. Olha a diferença que existe entre uma aula de escola bíblica dominical, usando-se a tecnologia, e uma aula que não tem tecnologia. Você vai a uma igreja que não tem um projetor, veja bem, não tem um data show lá. É completamente diferente de uma igreja que tem. O aproveitamento é muito superior para quem usa tecnologia. Olha, um som bom, adequado, bem calibrado, né, na tecnologia. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir corretamente o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. E aí as pessoas precisam saber também. Muitas vezes, né, os jovens não se preocupam com a altura do som, colocam uma altura exagerada e os idosos sentem isso. Os idosos reclamam disso. Vão para a igreja e o som está alto demais. Então veja que o idoso viveu uma outra época, aí os costumes, as tradições eram diferentes, né? Às vezes ele viveu numa época em que uma crente, por exemplo, não poderia andar de bicicleta, nem de moto, não podia usar uma mini saia, os homens não jogavam futebol, os homens não iam para a praia, os homens não assistiam TV. É uma época diferente. Os costumes, as tradições eram completamente diferentes. Os homens não usavam bermuda nem short publicamente, nem uma camiseta de regata, né? Uma camiseta sem manga não usavam. As mulheres se tapavam muito, não mostravam às vezes nem o tornozelo para ninguém. Então é uma época diferente, eles viveram nessa época. Então tudo para eles hoje está errado, tudo é pecado. E você deve ser paciente, porque eles aprenderam assim, viveram na época diferente, né? E você vive numa época onde hoje quase tudo é permitido. Então você precisa encontrar aí um equilíbrio e entender que o idoso não é como você. Você está acostumado nesse ritmo, nasceu já dentro desse ritmo. E ele não. E entender que o idoso ele tem problema de audição, ele tem problema de visão, de reflexo, de memória, a coordenação motora, às vezes deixa cair uma coisa. Também, né, vai perdendo a elasticidade da pele, né, os cabelos branqueiam, né, caem, e a pessoa vai ter agora rugas e tal. Então, tudo é mudança. E o idoso vai ter que se acostumar com isso e sofre com tudo isso, porque ele queria permanecer jovem. O cérebro, às vezes, permanece jovem, mas o corpo atrapalha. Então você deve compreender tudo isso e ajudar o idoso. E os idosos podem ser aproveitados e bem aproveitados na obra de Deus, muito bem aproveitados. Eles sabem, conhecem, podem aconselhar, podem orientar. E a família do idoso é que deve ser a principal ajudadora desse idoso, principalmente visitando sempre estando presente. E isso ajuda muito. Tem muito idoso que adoece, porque sabe que quando está doente, os filhos visitam. Então ele adoece para receber a visita dos filhos. Então hoje estamos vivendo uma época que a pessoa fala, a experiência dele é para a época dele, não serve para nós. Mas acabam passando por problemas que os seus pais e os idosos já passaram e não sabem como enfrentar. Estamos vivendo aí numa época em que as pessoas dão um chilique aí, cheias de mimimi, né? Reclamam de tudo, sofrem por tudo, parece que vai acabar o mundo porque tiveram alguma coisinha e não sabem passar pelas situações difíceis, mas os idosos podem ajudar. Tome cuidado com essas casas, né, para idosos, que muitas vezes os velhinhos estão sendo lá maltratados. Não jogue seu pai e sua mãe no lugar desse. Procure ajudá-los, procure respeitá-los, procure estar em comunhão com eles. Tópico 3 sobre tópico 2. Compreensão dos próprios idosos. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja grato. A longevidade vem de Deus. Salmo 128, 6. O jeito que a pessoa encara a velhice se torna realidade em sua vida. Salmos 92, 14.
A terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo, mas para outros uma etapa para aproveitar ainda mais os momentos de felicidade. Provérbios 20:29. É preciso envelhecer com sabedoria, não sendo pessoa ranzinza, turrona, rabugenta, reclamadora, iracunda. É preciso ter cuidado com a ociosidade, não entregar os pontos como se já estivesse morto. Mesmo em pequenas proporções, é possível desenvolver tarefas. Então é uma dádiva de Deus estarmos vivendo mais e devemos aproveitar esse tempo que estamos vivendo. Vamos aproveitar da melhor maneira possível. Então é sempre importante ter sempre uma atividade física. Lembre-se disso, é preciso. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Dá um jeito aí de fazer o exercício. Você precisa pelo menos fazer uma caminhada aí de uns 40, 50 minutos todo dia. Isso vai mudar muito a sua vida. Procure não ficar todo o tempo dentro de casa. Dá uma saidinha, vai a algum lugar, ajude alguém. Não deixe a leitura bíblica, não deixe o estudo bíblico, não deixe de orar, não deixe de congregar. Isso vai te ajudar muito. Então nós podemos ver que existem idosos que vivem alegremente, felizes, mas tem os idosos que vivem numa tristeza, numa angústia muito grande, numa depressão muito grande, porque não se animam, não tomam alguma atitude de sair de casa, de fazer alguma coisa. Então não fique aí esperando a morte chegar. E procure ajudar as outras pessoas. Procure ser o mais amável possível. Eu sei que é difícil, né? É difícil com a geração que nós temos visto aí. As coisas que fazem, né? A maneira que se vestem, que agem. Então é difícil, mas temos que nos esforçar a fazer todo o possível para tolerar, né? E vamos procurar ajudar da melhor maneira possível. Então veja que os filhos se casam, vão embora e vem aí uma solidão. Às vezes vem a viuvez e aí a solidão aumenta mais ainda. Às vezes tem um abandono, né, dos filhos, às vezes do cônjuge. Vem aí as doenças, as enfermidades. Vem o medo, a insegurança, depressão, o sentimento de rejeição, preconceito. Vem o sentimento de inutilidade, vem aí, né, o momento de se aposentar, e aí é uma choradeira, você precisa insistir muito, lutar muito para conseguir uma aposentadoria. Quando consegue, ela não é suficiente, porque você estava acostumado a ter dinheiro, você trabalhava, sustentava sua casa, ainda sobrava alguma coisa, e agora mal vai dar para você comprar umas coisinhas mais necessárias, muitas vezes só para comprar o remédio. Então é um período difícil, mas que tem jeito se você quiser realmente lutar e se adaptar. Tópico 3, subtópico 3, compreensão da responsabilidade dos idosos. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sábios na fé. Tito 2:2. As mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Tito 2:3. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas donas de casa, submissas a seus maridos. A carta mostra que elas devem ser mestras do bem e professoras das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus maridos e filhos, como está em Tito 2:4-5. Ser conselheiro dos mais novos pela vasta experiência adquirida, dar testemunho de vida para a sociedade, servir de exemplo para os filhos, netos e bisnetos. Então veja que os idosos podem fazer muito, além de dar o exemplo para a sua família. Devem ser conselheiros, né? Deve aí tentar ajudar de todas as maneiras para que os seus familiares não se percam na sua caminhada, para que eles se lembrem de Deus, estejam atentos à palavra de Deus, a congregarem. Então os homens, né, devem ser aí sóbrios, honestos, hospitaleiros. As mulheres idosas vão ajudar as mais jovens a passar pelas necessidades, pelos problemas que atravessam, vão serem conselheiras dessas pessoas, vão procurar também adaptar essas pessoas ao conviver da igreja. As mulheres idosas são excelentes para lá estarem no círculo de oração, intercedendo. Os homens também idosos são muito importantes nesse trabalho de intercessão.
E todos os idosos são importantíssimos no trabalho de visitação nos lares, aconselhamento dos casais. Então, idosos, procure fazer o que você mais gosta de fazer, mesmo que você não tenha capacidade de fazer como fazia antes. Mas procure fazer aquilo que te agrada, que você gosta, que fica alegre fazendo. Desde, é claro, que não esteja transgredindo a palavra de Deus. Lembre-se, quem para de fazer o que gosta, quem fica parado sem fazer nada, vai morrer mais cedo. Mantenha sua mente ocupada, leia a Bíblia, pense nas coisas de cima do céu. Acredite que você ainda pode ser usado tremendamente por Deus. Olha, eu tenho 63 anos, mas eu vou pregar em toda parte, dou ensino, faço os vídeos aqui da Betel, faço da CPAD, às vezes faço da Central Gospel também. Estou visitando as igrejas, pregando, oro, Jesus cura centenas de pessoas. São muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas libertas. Temos ganhado muitas almas. Então, leve uma vida ativa. Se você não está trabalhando secularmente, então use todo o seu poder intelectual, toda a sua inteligência, experiência para fazer a obra de Deus. Conclusão, a tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Somos responsáveis pelo uso que fazemos. Cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Então vimos aí sobre a tecnologia, o perigo que existe, mas também as facilidades que existem. Então temos que tomar todo cuidado e sabemos como usarmos. E vimos aí sobre a terceira idade, né? ou a melhor idade, ou a fase dos idosos, né? Acima dos 60 anos. E vimos que precisamos nos esforçarmos para estarmos ocupados fazendo a obra de Deus, fazendo alguma coisa para Deus, e podemos substituir o tempo que nós gastávamos no trabalho secular, que hoje não temos mais, podemos substituir isso fazendo a obra de Deus. Estamos ocupados na obra de Deus. Seja feliz, se alegre, não ligue muito para as pessoas que vão levantar contra você, porque você está agora fazendo aí uma caminhada, né, um exercício físico, você está se esforçando aí por evangelizar, por visitar as pessoas, aconselhar. Não ligue, tem muita gente que quer atrapalhar. Se anime, faça a obra de Deus. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o perdão de Deus agora e começa uma vida nova a partir de hoje. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura. Creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, estão agora arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão, estão sendo convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os, ó Senhor, agora neste momento. Ah, grada luz te força, grada luz te da graça vos te sei. Receba o poder de Deus, receba o Espírito Santo, receba a salvação que veio pela graça de Deus, Jesus morrendo em nosso lugar. Receba agora a salvação em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, Jesus levou na cruz do Calvário, levou lá nossas doenças, enfermidades, maldições. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá um like aí, se inscreva em nosso canal, para poder divulgarmos melhor esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco então por esse telefone, que é meu WhatsApp, eu envio para você gratuitamente. Está aí 99991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado e não dirijo igreja, então preciso de sua ajuda. Envie qualquer quantia para uma dessas contas. Está aí na Caixa Econômica, está aí o Bradesco e aqui o Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Ana Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, 331-957-816-20, que é meu CPF, Luiz Henrique de Almeida Silva. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor.